Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país, acompanhando o desenvolvimento das lavouras e todas as condições que interferem nesse desenvolvimento das plantas. Hoje o nosso assunto vai ser novamente a segunda safra de milho, com um olhar para a estiagem, para os problemas climáticos que estão permeando essa segunda safra, essa safrinha, e prejudicando o desenvolvimento e as perspectivas de produção e de produtividade já em várias regiões do país. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geoses Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Felipe, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Prazer, Ian, é todo nosso, é sempre muito bom bater um papo com vocês e trazer as atualizações da safra brasileira e também do mundo, né? Felipe, da última vez que a gente conversou, a gente trouxe as condições de plantio e de comecinho de desenvolvimento para essa safrinha, mas da nossa última conversa até hoje, essa situação climática continua preocupante em diversas regiões, né? Exatamente. Nós fizemos aí na nossa última semana uma redução nas nossas estimativas. A nossa expectativa atual está em torno aí de 75 milhões de toneladas de milho para a safrinha, né? E com isso, no ano, o Brasil deve produzir pouco menos de 102 milhões de toneladas. Então, a nossa estimativa aí está bem abaixo dos 108, 109 milhões de toneladas que a Conab e o USDA estão falando. Claro que na próxima semana é possível que eles tragam reduções, né, para a produção brasileira devido à seca aqui no Brasil, nas principais regiões, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e também no Mato Grosso. E aí, Felipe, vamos entrar agora nos mapas que a gente vai apresentar aqui. O primeiro deles é uma situação de chuvas no Brasil como um todo, antes da gente entrar em região por região. Exatamente. Como nós pudemos ver, trouxe para vocês dois mapas, né? Ambos são a previsão de precipitação acumulada para os próximos 10 dias, tá? A diferença é que o ECMWF é um modelo europeu de previsão climática, enquanto o GFS é um modelo americano de previsão climática, mas ambos apontam um cenário muito semelhante, né? Então, o modelo europeu aponta para os próximos 10 dias, na zona do milho safrinha, aqui em toda a zona do milho safrinha, basicamente, chuvas de no máximo aí até 10, 12 milímetros aqui no sul do Paraná, mas boa parte aí do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro não deve ter chuvas aí de 1, 2 milímetros no acumulado dos próximos 10 dias. Né? Quando a gente vai para o modelo de previsão climática americano, a gente vê um cenário bem semelhante, que nas regiões onde o modelo está mais otimista, são chuvas bem abaixo da média, aí, próximo de 7, 5, 7 milímetros para os próximos 10 dias no acumulado. Tá? Então, seria por dia, seria no acumulado desses próximos 10 dias, o que mostra o quão intensa está a seca nessas regiões. E aí, nessas regiões, né, Felipe, que já tem sofrido com a seca, já vem acumulando esse déficit hídrico, essa situação acaba prejudicando ainda mais, né? Exatamente, a gente vê uma seca muito forte no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Se a gente considerar aí desde meados de março, dia 20 de março, nós temos uma umidade do solo, a menor umidade do solo dos últimos 30 anos para boa parte do Paraná, principalmente no oeste e no norte, onde nós temos uma boa produção no milho safrinha. Mato Grosso do Sul tem um cenário bem semelhante a esse, com uma umidade do solo, uma precipitação acumulada, sendo a menor do século, menor dos últimos 30 anos, que são os nossos dados históricos. Isso evidencia o quão forte está a seca e, apesar de Goiás ter uma forte seca também em Mato Grosso, houve pequenas chuvas aí em baixos volumes, mas bem espalhadas durante os primeiros 20, 25 dias de abril, o que tem permitido um melhor desenvolvimento em Mato Grosso do que no sul do país, do que no Paraná especificamente. Agora, Felipe, entrando nas regiões, vamos ver como é que está essa situação mais focado lá no Paraná, que é um dos locais que mais tem sofrido com essa situação, né? Exato, Guilherme. Nós observamos que toda essa região amarela do Paraná, o índice de vigor vegetativo, que é como a gente analisa o vigor da vegetação, né, o NDVI, ele está no menor patamar, pelo menos nos últimos 5 anos, menor do que um ano bem ruim de 2018, né? Lembrando que dos últimos 5 anos, 2018 foi o pior ano quanto a
relação à produtividade no Paraná, tá? E a umidade do solo mostra bem o porquê. No menor patamar dos últimos 30 anos, eu não coloquei aqui os últimos 30 anos, porque senão ficaria um pouco confuso de observar, mas a gente consegue observar que está num patamar bem abaixo da média dos últimos 10 anos, que seria essa linha cinza tracejada, e deve continuar assim, pelo menos pelos próximos 10 dias. Né? Então, não é esperado uma melhora por parte das lavouras nos próximos dias no Paraná. E quando a gente olha o índice de vegetação, aparentemente ele já atingiu um pico, já atingiu um platô, o que é um sinal ruim, né? Porque indica que daqui para frente deve haver apenas uma deterioração das lavouras. E aí, Felipe, a gente até recebeu aqui uma pergunta pelo nosso canal do YouTube, o Ayrton Oliveira, ele fala que lá no Paraná, além de esperar a chuva para a segunda safra de milho, também estão esperando a chuva para o plantio de trigo e aveia, também tudo seco para a safra de inverno. Essa situação deve permanecer lá no Paraná, essa situação de falta de chuvas? Veja bem, Guilherme, nós trabalhamos com uma previsão climática de 2 semanas, de 15 dias, né? E por que a gente opta por fazer essa previsão climática relativamente curta? Porque quanto maior a previsão climática, menor, vamos dizer assim, a eficiência da previsão, né? Então, uma previsão aí de 10, 14 dias, ela tem uma boa aceitabilidade, vamos usar essa palavra, né? Agora, para frente, pensando nas condições que nós temos atualmente, nós temos uma baixa umidade do solo, um balanço hídrico, que seria a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração, também num nível bem abaixo da média e do nível dos últimos anos, evidenciando um déficit hídrico preocupante. Então, caso não haja uma alteração do cenário, não é apenas o milho safrinha que deve sofrer com a seca, a safra de inverno também está sujeita aos impactos negativos da baixa precipitação. Agora, indo para o Mato Grosso do Sul, você tinha adiantado que o cenário também é semelhante a esse que a gente vem acompanhando no Paraná, né? Exatamente. A gente observa que o NDVI, o vigor vegetativo, ele já apresenta um platô, né? E ficou abaixo até mesmo de 2016, que é essa linha verde mais clara, um ano que a gente teve uma forte quebra de safra no Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, na verdade, certo? E a gente consegue observar na precipitação acumulada, veja o nível desde 20 de março até o dia 2 de maio, bem abaixo da média histórica, próximo aí de 150 milímetros. A gente consegue observar que o volume de chuvas ficou em torno de 40 milímetros, então menos de um terço para a média, para essa faixa central do Mato Grosso, e a previsão é de que as chuvas, basicamente não haja chuvas nessa região, de acordo com o modelo europeu e também o modelo americano. E é isso que vem preocupando, né? Caso houvesse um bom volume de chuvas daqui para frente, nos próximos dias, próximas semanas, era possível uma recuperação, mesmo que singela, das lavouras. Agora, a gente sabe que o período não é de chuvas ou de chuvas modestas, né? Porque nós estamos na época das secas, né? E além de estarmos na época das secas, o que é natural um baixo volume de chuvas, o volume de chuvas está praticamente inexistente em algumas regiões, como por exemplo essa faixa central do Mato Grosso do Sul. Essa faixa eu coloquei apenas de 2015 até 2021, mas a precipitação acumulada desde o dia, considerando do 20 de março até 2 de maio, está no menor patamar dos últimos 30 anos. Então, é uma seca forte e que que já está, na verdade, impactando as lavouras e deve fazer com que as outras instituições, assim como nós fizemos a nossa redução nas estimativas, eles também façam essa redução. E aí, Felipe, você falou, né, dessa possibilidade de haver alguma recuperação se essas chuvas acontecessem nos próximos dias. Até quando essas lavouras podem aguentar sem chuvas? Até quando ainda pode ser salvo essas lavouras caso chuvas venham lá para frente? Olha, Guilherme, nós já estamos observando uma deterioração do vigor da vegetação. Não apenas no Paraná, vou voltar aqui rapidinho para o slide, aparentemente já atingiu um platô, também no Mato Grosso do Sul, certo? Então, isso já é um sinal de que as lavouras já estão sendo impactadas significativamente, de uma maneira negativa, pela falta de precipitação. Tá? É claro que bons volumes de chuvas, poderia ajudar a recuperar ou mesmo limitar
este impacto da seca, mas a previsão para Mato Grosso do Sul, quando a gente olha a previsão climática e a situação atual do vigor da vegetação, o cenário é bem alarmante. Certo? Então, daqui para frente, caso não haja chuvas, a deterioração deve ser cada vez mais intensa e mais intensa do que o forte quebra de 2016. Agora, Felipe, olhando para o estado de Goiás, que a gente vai ver agora os mapas, a situação é um pouco melhor lá em Goiás, né? Um pouco melhor, né, claro, mas assim como Paraná, Mato Grosso do Sul, quando a gente olha o NDVI, o vigor da vegetação, já atingiu um platô, já está havendo uma deterioração das condições das lavouras, mas está bem acima da média dos últimos 10 anos, o NDVI, e bem melhor do que a forte quebra de 2016. Então, embora as nossas estimativas para Goiás estejam inferiores a 2018, que já não foi uma boa safra, pelo menos não devemos ter, ou não estamos longe de ter uma forte quebra como tivemos em 2016. Né? O lado ruim é que do dia 1º de maio até o dia 20 de maio, até o dia 18 de maio, na verdade, a precipitação acumulada deve ser menos de 1 milímetro, né? Sendo que boa parte dessas chuvas já ocorreram. Né? Tanto o modelo americano quanto o modelo europeu prevêem um volume de chuvas insignificante, pelo menos até o início da segunda quinzena de Goiás, e isso pode causar uma forte deterioração das lavouras no estado, o que pode fazer com que a gente reduza ainda mais a estimativa de produção para o estado. Então, o Goiás, apesar de nesse momento ter uma situação melhor do que Paraná e Mato Grosso do Sul, para os próximos dias a gente pode ter um agravamento dessa situação por lá. Exatamente. Agora, Felipe, vamos para o Mato Grosso. Você também separou os mapas, as previsões para o Mato Grosso. O que a gente pode falar desse grande estado produtor? Se nós estamos tendo uma seca muito forte nas principais regiões, o lado positivo é que Mato Grosso tem sofrido um pouco menos. Né? A seca está menos intensa no maior produtor do milho safrinha do Brasil. Quando a gente olha o índice de vegetação, ainda não conseguimos observar uma deterioração significante como nos outros estados, apesar de aparentemente já ter atingido um platô, né? Um pico. E quando a gente olha para frente e para a umidade do solo, nós podemos observar uma forte seca no final de março, que manteve um pouco a dinâmica do NDVI, do vigor da vegetação, um pouco mais modesta este ano do que nos anos anteriores, mas próxima à média histórica, no final de abril, em meados de abril, o que permitiu aí uma condição melhor para Mato Grosso do que nas outras regiões. Do lado ruim é que a previsão climática aponta chuvas abaixo da média em boa parte das regiões, como no sudeste do Mato Grosso, não deve chover, nos próximos 10 dias deve ter, o volume de precipitação deve ser igual a zero, e isso deve colaborar com essa redução, essa deterioração, essa queda da umidade do solo. E veja bem, a umidade do solo em 2021 deve se aproximar da umidade do solo de 2016, um ano que a gente teve uma forte quebra em Mato Grosso. Né? Ainda nós temos um cenário mais favorável do que em 2016, certo? E é provável, é mais provável que a produtividade seja melhor do que naquele ano, porém, com exceção de 2016, nos últimos 5 anos, nós devemos ter uma produtividade bem abaixo dos outros anos. Né? Felipe, é importante destacar, né, que esses valores aí do índice de vigor, a umidade do solo são as médias para o estado de maneira geral. Inclusive o Ayrton Oliveira comentando aqui no nosso YouTube, acompanhando aqui ao vivo, que não é todo o Mato Grosso que está bom. Esses números são as médias, existem regiões melhores e existem regiões que estão sofrendo um pouco mais. Né? Exatamente. Se você selecionar, pegar apenas o sudeste do Mato Grosso, nós temos uma situação um pouco menos favorável em relação ao norte do Mato Grosso, ao norte e também o oeste. O oeste é uma importante região produtora do Mato Grosso, certo? No centro do Mato Grosso, nós temos uma região também um pouco mais favorável do que a média do estado, certo? Mas, de uma maneira geral,
há uma preocupação já grande, podemos falar assim, para os próximos dias, porque para os próximos dias a previsão climática aponta uma baixa precipitação, ou basicamente não um volume de chuvas igual a zero, em quase que todo o estado, né? Onde deve chover nos próximos 10 dias, a precipitação acumulada deve ficar abaixo de 5 milímetros, né? O que é uma precipitação muito baixa para o período, mesmo sendo um período de seca, e isso deve colaborar com uma deterioração das condições das lavouras. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a atualizar toda essa situação, verificar o que está acontecendo nesses principais estados produtores. E eu queria deixar aqui um espaço para você deixar mais algum recado, alguma mensagem final que você acha importante compartilhar com quem está acompanhando a gente nesse momento. Eu que agradeço, Guilherme. É sempre um prazer estar batendo um papo com vocês no Notícias Agrícolas, com você, com o Alexandre, com todo o pessoal. Um abraço a todos. E caso alguém tenha interesse em conhecer mais os nossos serviços, ou é só acessar geocis.com ou mesmo entrar em contato direto comigo através do meu e-mail frs@geocis.com, certo? Lembrando que da porteira para dentro, os produtores conseguem trabalhar e fazer um bom manejo. Agora, da porteira para fora, levando em consideração o clima, aí nós ficamos à mercê das condições climáticas mesmo. Não há muito o que fazer. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre trazendo essas atualizações para a gente acompanhar o que está acontecendo nas lavouras do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, até mais. O Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geosis Brasil, conversou com a gente para fazer um resumo do que está acontecendo nas questões climáticas para o desenvolvimento da segunda safra de milho nas principais regiões produtoras aqui do Brasil. Primeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul são os estados que têm sofrido mais com essas questões, índices de umidade de solo os mais baixos dos últimos 30 anos, chuva abaixo da média e aí o vigor das plantas apresentando uma queda bastante significativa, abaixo das médias das últimas safras, o que já demonstra uma perda grande da produtividade desses estados. A situação em Goiás é um pouco melhor, o vigor das plantas está ainda assim abaixo da média para o estado, mas o que preocupa lá em Goiás é que a previsão para os próximos dias não é boa, deve continuar faltando chuva lá no estado goiano e aí essa situação pode se agravar nos próximos dias caso essa situação não mude. Olhando para o Mato Grosso, principal produtor do milho segunda safra, aí a situação é mais favorável, o vigor das plantas não está abaixo das médias, está aí dentro das médias das últimas safras, mas também uma situação que preocupa para os próximos dias, previsões de chuvas abaixo da média histórica em muitas regiões do estado. É claro, é sempre importante destacar que esses números apresentados pelo Felipe são a média para os estados. Algumas regiões desses estados podem ter piores condições, outros podem ter melhores condições, e aí na média dão esses números que a Geosis apresentou aqui para a gente. Aproveitar para registrar a participação de você que acompanhou a gente ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. O Hugo Justino Inocêncio comentando que o Mato Grosso do Sul está realmente muito seco, muito triste. O Ayrton Oliveira acrescentando que se não chover vai ter uma quebra de safrinha histórica, falta de chuvas, mais plantio fora da época são os resultados disso. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Eu fico por aqui. Se você está vendo a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.